Fala pessoal, tô dando continuidade aqui na minha série de Big Five em How I Met Your Mother e hoje é dia da gente analisar o Ted, a Tracy e a Robin. Já tem um vídeo sobre o Big Five aqui no canal, é só dar uma olhada aqui na playlist ou então num desses links que eu vou deixar por aqui. Mas vamos lá, vamos dar início a essa série e eu vou começar pelo fator neuroticismo. No caso, eu acredito que na série toda, de todos os personagens, o Ted é o que pontua mais em neuroticismo. Ele tende a tomar decisões mais impulsivas, baseadas nos sentimentos dele, baseados nos achismos. Lá na primeira temporada, que a namorada dele vai lá pra Alemanha e ele fica na dúvida se ela vai terminar com ele ou não, ele decide já ir atrás da Robin, aí depois você vê que ele toma uma série de decisões com relação ao relacionamento dele e a Stella que também não são bem pensadas assim. Ele propõe casamento pra ela ali no impulso. Ele parece querer um relacionamento, ao mesmo tempo a hora que a Stella propõe que eles façam planos a longo prazo, as emoções começam a tomar conta dele e ele toma uma decisão impulsiva, meio que terminando com ela, só que não terminando. Você vê também que quando ele sai do emprego dele como um arquiteto e vai abrir a própria firma, né, o próprio escritório de arquitetura, ele procrastina bastante para dar início ao projeto, né? Primeiro eu tenho que ter a caneta perfeita, depois o papel perfeito, depois um assistente. E aí ele tem bastante dificuldade de iniciar esse projeto, demonstrando bastante preocupação. Os sentimentos dele também são assim, eles são muito mais instáveis ao longo das 9 temporadas. Em segundo lugar, a segunda pessoa que deve pontuar um pouco mais em neuroticismo ali deve ser a Robin. Por mais que ela pareça ser uma pessoa um pouco mais fria ao longo das 9 temporadas, quando você pega a Robin na primeira temporada e a Robin na última temporada, você vê que as emoções dela tendem a flutuar ali ao longo da série. Ela também tende a tomar algumas decisões impulsivas baseadas nos sentimentos dela. E às vezes quando esses sentimentos mais negativos estão mais aflorados, ela tende a demonstrar bastante hostilidade. Ela tende a ser um pouco mais reativa. Aí tem hora que ela tá com o Barney, mas eles brigam bastante. Aí o Barney começa a namorar uma colega de trabalho da Robin. A Robin não consegue lidar direito com esses sentimentos, tanto é que ela vai parar na terapia depois. E depois, com relação a Patricia, ela tem bastante dificuldade de lidar com esses sentimentos. Inclusive com relação ao Ted, ela tem essa dificuldade de lidar com os sentimentos dela, ela toma umas atitudes impulsivas com relação a ele também. E no final ela vem a se arrepender de algumas dessas decisões. Então eu acho que em segundo lugar ali de maior pontuação em neuroticismo, eu acho que viria a Robin. Já a Tracy, a mãe, eu acredito que ela deve ser uma das mais tranquilas ali do grupo. Ted menciona bastante a mãe ao longo das temporadas, ela aparece lá na última temporada em alguns episódios, ela tem um episódio só dela, mas no geral ela não parece ser uma pessoa que demonstra muita hostilidade, não parece ser uma pessoa propensa à depressão, ela também parece ter bastante estabilidade ali emocional. Então eu acredito que no grupo todo eu acho que a Tracy deve ser a que pontua menos em neuroticismo. Com relação à extroversão, eu acho que deve estar mais ou menos ali no mesmo parâmetro. Exceto pelo Barney, que deve pontuar muito alto ali na extroversão, eu acho que o restante do grupo pontua mais ou menos na mesma média, né? Embora no quesito extroversão, eu acho que o Ted, ele seria o que puxa mais pro introvertido. Eu acho que ele viria um pouquinho mais pra média, ou cairia talvez no introvertido agora, pensando bem. Porque ele é um cara que ficaria tranquilo em casa lendo um livro, estudando alguma coisa sobre arquitetura, lendo uma enciclopédia. É muito cara do Ted fazer isso. E quando ele sai também, ele prefere a companhia daquele grupo de amigos que ele já tem. Ele não quer ser a alma da festa, né? Ele não é aquela pessoa brilhante que chega, gesticula bastante e tal. Ele é bem diferente. Compare ele um pouquinho com o Barney. O Barney chega nos lugares, ele chama muita atenção, ele interage com qualquer pessoa que está ali. O Ted não. A Robin, ela gosta de estar nos lugares, também não vejo ela como aquela pessoa muito solar, né, que fala com todo mundo, ela não parece ser assim, mas ela tá sempre se colocando em situações com pessoas. Quando ela conhece o Ted, uma das primeiras coisas que ela fala pra ele é que ela não estava tão interessada em ter um relacionamento, mas ela realmente precisava fazer um grupo de amigos. Ela foi pra Argentina, fez um grupo de amizades lá na Argentina, então eu acho que isso entra aí na extroversão também. E a Robin, eu acho que ela é a mais assertiva do grupo. Ou seja, ela consegue defender bastante ali os pontos de vista dela e tal. Então eu acho que, no caso, a pontuação dela de extroversão deve ser mais alta do que a do Ted. Eu acho que a Tracy deve ser bem parecida com o Ted nesse quesito. Eu acho que
Por um lado, ela pode estar entre um grupo de amigos, mas eu acho que ela prefere ficar em casa lendo um livro, fazendo coleção de moedas e estudando, ou então criando quadros de robôs. Eu não acho que ela tira a energia dela de eventos com multidões. Eu acho que nesse caso a Tracy deve pontuar ali mais ou menos perto do Ted. As pessoas tendem a confundir, né, extroversão e introversão. As pessoas acham que o introvertido é aquela pessoa que não tem amigos, só quer ficar sozinho e que é muito tímido e que ele tem vergonha. Na verdade, não é bem assim. Na extroversão, você ganha energia quando você tá com gente, quando você tá com muitas pessoas. Você tende a fazer um grande número de amigos, por exemplo. O introvertido, ele sente que falta um pouco mais de energia quando ele tá em ambientes assim, né, com muita gente. Ele pode ter um grupo seleto de amigos, ele gosta de estar com pessoas, mas não muitas pessoas, não muito agito, sabe? Aquela coisa de, ai, danceteria, show, vamos na festa conhecer todo mundo, praia, churrasco. Não, eu acho que ele tende a ficar mais em casa. Ele até pode ir nesses lugares, mas depois de um tempo ele vai ter que voltar para casa para conseguir recuperar um pouco da energia dele. No caso de positividade emocional, eu acho que a Tracy, ela parece ter esse aspecto de conseguir enxergar o lado bom da vida. Eu acho que na verdade todos eles ali, exceto pela Robin, eu acho que a Robin não é muito assim de ficar tentando buscar o lado bom da vida. A Robin já é mais cética, ela já é um pouco mais séria nesse sentido. A abertura para experiências. E aí nesse caso eu também acho que o Ted e a Tracy devem pontuar alto. Ambos têm um olhar estético, né? Eles buscam pela beleza, têm uma veia artística. O Ted é arquiteto, ele anda pela cidade se maravilhando com as construções que tem lá, ele gosta de explicar tudo, ele gosta de criar coisas belas, ele estuda muito e tem muita curiosidade no sentido de intelecto. Eu acho que no caso do Ted, o intelecto dele deve pontuar bem alto. Tanto é que às vezes a turma o vê como cara snob, porque ele tem um vasto conhecimento, ele gosta realmente de estudar várias coisas. Ao mesmo tempo, ele também é fã de Star Wars, tem uma mente muito fértil, gosta de contar histórias. Tracy, a mesma coisa. A Tracy pinta quadros, faz coleção de moedas, ela vai para uma faculdade de economia, ela toca o ukulele, ela toca, acho que baixo numa banda e ela tem essa veia artística. Você tem até uma cena dela no episódio especial que ela junta os muffins e cria uma musiquinha lá com os muffins. Então ela me parece ser uma pessoa bem criativa, bem imaginativa. A Robin, eu acho que ela deve pontuar também um pouco mais alto em abertura para experiências, mas nem tanto. Eu acho que muitas das decisões delas de ir para a Argentina ou ir para o Japão, agora é uma impressão minha, tem muito mais a ver com ela provar que ela não tem raízes e que ela não precisa criar raízes, do que necessariamente somente uma questão de abertura para experiências. Ela fez várias coisas. Eu queria ter tido um pouco mais da jornada da Robin como jornalista, fora dos programas que ela fazia ali na série. Durante a série ela trabalhou como âncora, ou seja, ela ia atrás das matérias e sentava ali no jornal e passava a notícia num jornal que ninguém assistia. Então isso demonstra uma certa abertura para a experiência, sim. Mas no geral, na vida pessoal dela, ela não é tão aberta. E agora? O que será que a gente faz com a Robin? Onde será que a gente coloca a Robin? Eu não acho que ela seja uma pessoa muito focada no intelecto, por exemplo. Ela não demonstra o mesmo nível de curiosidade que o Ted e a Tracy demonstram. O senso estético dela também, a série não explora muito bem isso. Então eu acho que dos três ali, ela deve ser a que pontua menos. Embora ela seja jornalista e embora ela tenha sido cantora, né? Ela foi cantora. Ok, comparado acho que com a média, ela deve pontuar um pouco mais alto, mas não tão alto quanto o Ted e a Tracy. Acho que é isso que eu tô querendo dizer. Bom, conscienciosidade ou realização, nesse caso eu acho que os três ali devem pontuar mais ou menos a mesma coisa. Aliás, nessas séries, geralmente as personagens, a não ser que seja uma característica muito marcante da personagem, ela não pontuar muito alto em realização, no restante, as personagens tendem a pontuar mais alto em realização, porque nós, como telespectadores, nós gostamos de ver as pessoas se esforçando para conquistar algo. Se tem uma coisa que salva a primeira série lá do anime do Naruto, porque o personagem era um pouco xarope, né? Muita gente fala que que justamente você torce pro Naruto conseguir conquistar o sonho dele de ser o Hokage lá da vila,
onde ele mora, que ele é muito persistente. Por mais que ele tenha dificuldades para aprender, ele vai atrás e quando ele precisa desenvolver a disciplina para ele conquistar esse sonho, ele vai atrás. A gente gosta de ver isso. Então, a não ser que seja um personagem que traz um alívio cômico para ele ser desorganizado, para ele ser aquele cara que é desinteressado, para ele ser uma pessoa que não consegue realizar as coisas, ele precisa, nas sitcoms, ele precisa servir como um contraste dos outros personagens, é isso. Todos eles ali parecem ser bastante comprometidos com as carreiras deles. A Robin era extremamente comprometida com o trabalho dela, inclusive o maior arco da Robin, além do Ted, prêmio de consolação do final, é justamente ser reconhecida como uma boa jornalista. Já a Tracy, a gente não vê ela fazendo tantas coisas assim ao longo da série, mas o Ted menciona bastante das coisas que ela conquistou. Ela entra na faculdade, eu acho que ela termina a faculdade, escreve livro, ganha prêmio, então parece que todo mundo ali pontua muito bem em realização. Amabilidade. Neste caso, eu acho que a Tracy pontua mais do que todo mundo, eu acho. Ou então ela deve pontuar mais ou menos que nem o Marshall. Ela tem facilidade de confiar nas pessoas, tanto é que ela adiciona na banda dela um cara que não é lá muito legal, ela tem uma dificuldade de confrontar esse cara que tá tomando a banda dela, tá tirando ela da banda que ela mesma montou. E ao longo das interações dela com o pessoal do grupo, que ela nem conhecia direito, ela tá lá prestando assistência, ouvindo as histórias deles, ela oferece carona pro Marshall, ou seja, é uma pessoa que acredita que o mundo é um lugar cheio de pessoas boas, né? Ela confia nas pessoas, ela é confiável. Ela é bem altruísta, forte senso de certo e errado, sensível, empática. Depois, em amabilidade, eu também acho que o Ted ele gosta bastante de seguir regras, tem um forte senso de justiça. No caso, eu também acho que ele é uma pessoa mais amável. No caso, na verdade, tanto o Barney quanto a Robin, eu acho que eles são os que mais se destacam no fator de amabilidade, no sentido deles pontuarem menos. No caso, a Robin, às vezes, ela se sai até como uma pessoa muito fria. Ela às vezes, ela fala as coisas sem se preocupar muito em como aquilo vai ser recebido pela outra pessoa. E aí, somado com a assertividade dela, ela tende a ser uma pessoa mais distante. Ao mesmo tempo, ela se importa com os amigos dela, ela é leal quando ela precisa ser, ela defende a Lily com unhas e dentes, só que ela tem mais facilidade de se distanciar. E realmente, no fator altruísmo e sensibilidade, ela realmente é um pouquinho mais insensível. Então, no caso do grupo todo, eu acho que a Robin pontua mais baixo, ficando atrás só do Barney, que eu acho que ele é o que pontua mais baixo de todos. E aí na semana que vem eu faço um vídeo só sobre o Barney pra gente discutir. Essa é a minha opinião sobre essas três personagens de How I Met Your Mother. Queria saber o que vocês pensam, podem deixar aí nos comentários. Fico por aqui então, beijos, tchau!